Vamos nos deter um pouco sobre duas grandes questões que são sugeridas e respondidas na entrevista de Nosso Senhor com um certo doutor da lei em Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao 35. Os pontos que vamos destacar daquela conversa será o que está escrito na lei, o que é revelado no Evangelho. Certamente é muito necessário entender o objeto, a natureza e o alcance da lei, e de nenhuma maneira essas coisas podem ser vistas tão claramente como quando examinadas em contraste com o glorioso Evangelho da livre graça de Deus em Cristo. Portanto, o que está escrito na lei? Esta pergunta pode ser respondida de forma muito simples. A lei revela o que o homem deve fazer. Isso é o que está escrito na lei. Frequentemente ouvimos dizer que a lei é a transcrição da mente de Deus. Esta definição é totalmente defeituosa. Que ideia deveríamos ter de Deus se considerássemos os 10 mandamentos proferidos no topo do Monte Sinai, em meio a trovões e relâmpagos, escuridão e tempestade, como a transcrição de sua mente? Como devemos conhecer a Deus se o ministério da morte e da condenação, escrita e gravada em pedras, é a transcrição de sua mente? Não podemos, com grande justiça, perguntar aos autores da definição mais questionável que já citamos: não há nada na mente de Deus exceto morte e condenação? Não há nada na mente de Deus exceto o que você deve e não deve fazer? Se houver mais do que estes, então é um erro afirmar que a lei é a transcrição da mente de Deus. Se foi dito que a lei declara a mente de Deus quanto ao que o homem deve fazer, não temos nenhuma objeção a oferecer, pois é isso que consideramos ser a lei. Mas então, deixe lembrá-lo que a declaração do que o homem deve fazer e a revelação do que Deus é são duas coisas totalmente diferentes. A primeira é a lei, a segunda é o Evangelho. Ambos são perfeitos, divinamente perfeitos, mas estão em vívido contraste. Um é perfeito para condenar e o outro é perfeito para salvar. Vejamos como este ponto é desdobrado na história de Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao 28. Note: e eis que se levantou um certo doutor da lei e o tentou o Senhor Jesus naquela ocasião, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele, o Senhor Jesus, lhe disse: o que está escrito na lei? Ou lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você lê? E respondendo ele, o doutor da lei, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E ele, ou Jesus, lhe disse: respondeste bem, faze isto e viverás. De forma alguma, interfere no ensino desta passagem dizer que o doutor da lei se levantou com a intenção perversa de tentar a Cristo, ou que ele poderia repetir levianamente e insensivelmente o que estava escrito na lei. O que temos que ver é isso, que a grande questão da lei, o que devo fazer, é aqui proposto e respondido. Se um homem deseja obter a vida guardando os mandamentos, ele deve guardá-los. Não há mistério nisso. É tão claro que a pergunta é: como você lê? Um homem só precisa ler Êxodo capítulo 20 para conhecer seu dever para com Deus e seu dever para com o próximo. Mas a pergunta solene é: cumpri meu dever?
Tenho cumprido o meu dever? Tenho feito justamente o que Deus exige que eu faça? Tenho amado a Deus de todo o coração e ao próximo como a mim mesmo? Sinceramente, todos temos que confessar, infelizmente, não. E repetir, infelizmente, não. Eu não tenho. Longe, muito longe disto. Provei inúmeras vezes que amei muitas coisas que são totalmente contrárias a Deus, que me entreguei a concupiscências e prazeres que Deus condena, que minha vontade é totalmente oposta à vontade de Deus, que odeio as coisas que Ele ama e amo as coisas que Ele odeia. Em uma palavra, é perfeitamente manifesto que não amei a Deus de todo o meu coração, que não lhe dei o único afeto do meu coração. E quanto ao meu próximo, eu o amei como a mim mesmo? Eu, em todos os momentos e sob todas as circunstâncias, procurei cuidadosamente prover o que o meu próximo precisa? Tratei dos seus interesses como se fossem meus? Regozijei-me tão abertamente em sua prosperidade quanto na minha? Não ouso responder afirmativamente e acredito que ninguém neste mundo, sinceramente, que reconhece, se vê a si mesmo diante de Deus, pode responder afirmamente a essas perguntas. Não ouso responder. Tenho apenas que inclinar minha cabeça e confessar que falhei total e vergonhosamente em meu dever, tanto para com Deus quanto para com o meu próximo. Reconheço plenamente ser meu dever amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a mim mesmo, mas reconheço plenamente que não fiz nenhuma coisa nem outra. O que então a lei pode fazer por mim? Amaldiçoar-me e matar-me. Não há misericórdia na lei. Não na lei. Não há misericórdia no Monte Sinai. Se um homem está diante daquele monte de fogo, a tremenda alternativa é dever ou castigo. Não há meio termo. Faze isto e viverás. É a linguagem solene, conclusiva e enfática da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por ela. Mas, por outro lado, maldito todo aquele, sem uma única exceção, que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É isto que afirma o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3, versículo 10. Aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia sobre duas ou três testemunhas. É dito em Hebreus capítulo 10, versículo 28. A lei não prevê obediência imperfeita, por mais sincera que seja. Não faz concessões para enfermidades. Sua única e breve pergunta é: você tem permanecido em todas as coisas que estão escritas na lei? Se você disser não, e quem pode dizer o contrário? Só pode amaldiçoá-lo. A lei só pode amaldiçoá-lo. Por quê? Porque a lei é perfeita. Se passasse por cima de uma única transgressão, não seria uma lei perfeita. Sua própria perfeição assegura a condenação do transgressor. Todos os que são das obras da lei, isto é, todos os que trabalham do princípio, permanecendo no chão, ocupado sobre a maldição, ocupando a plataforma das obras da lei, estão sob a maldição e não podem ser outra coisa. Isso estabelece o ponto sem resposta. A lei só pode provar ser uma ministração de morte e condenação ao pecador, simplesmente porque ele é um pecador e a lei é santa, justa e boa. Não adianta um homem dizer: não estou olhando para a lei em busca de vida ou justificação, mas apenas como regra e santificação.
Em regra, para quê? Para a santificação de quê? Se você disser para mim, ou você, melhor dizendo, se você disser para a minha velha natureza, a resposta é longe de ser uma regra de vida. É um ministério de morte e longe de santificar a carne. Ela condena da raiz aos ramos. Se por outro lado você diz que é para a nova natureza, então seu erro é igualmente óbvio. Uma vez que o apóstolo declara expressamente que a lei não é feita para o justo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9, ou seja, a lei não é feita para o crente também. Isso é bastante claro para qualquer um que se contenta em tomar as Sagradas Escrituras como seu guia. A lei não pode ser base da vida, nem a regra de vida para uma criatura caída, nem pode ser a base da justificação, nem o poder da santificação. A Bíblia diz: por obras da lei, nenhuma carne será justificada diante de Deus, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Esta única passagem, ela é conclusiva, tanto quanto a justificação, quanto a santificação. Nenhuma carne pode ser justificada aos olhos de Deus pela lei. E quanto à santificação, como posso me tornar santo por meio daquilo que apenas me mostra minha impiedade? Se eu medir um berço infantil por uma medida verdadeira, devo provar que é curta para o uso de um adulto. Uma medida verdadeira não pode fazer com que um berço tenha o comprimento adequado para um adulto. Pode apenas mostrar o que ela é e sempre foi. Assim também com a lei e o pecador. A Bíblia afirma: a lei opera a ira. Romanos capítulo 4, versículo 5. Como assim? Porque ela é pura e eu sou ímpio e impuro. A lei e o pecador são opostos completamente, totalmente irreconciliáveis. Devo obter uma nova natureza, estar em um novo terreno, estar na nova criação antes que eu possa me deleitar na lei de Deus. Deleito-me na lei de Deus segundo o homem interior. É isto que afirma o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 22. Mas como obtenho este homem interior, esta nova natureza? Como faço para entrar na nova criação? Não por obras da lei, de qualquer forma ou descrição, mas pela fé em Jesus Cristo. Torno-me unido a Cristo no poder de uma vida nova e sem fim, sobre o qual a lei não tem direito. Eu morri em Cristo, portanto, a lei não tem mais exigência sobre mim. Se um homem está na prisão por assassinato e morre lá, a lei não tem mais nada com ele. O direito da lei sobre o crime que foi cometido se foi. Assim é com o pecador que crê em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Ele é uma pessoa salva agora. Deus não passa a mão sobre os nossos pecados, mas tudo foi cobrado em Cristo, ao Ele dar a sua vida na cruz para nos salvar. Deus o vê, ou Deus vê a pessoa salva como morto. Seu velho homem é crucificado. A sentença da lei foi posta em execução sobre ele na pessoa de Cristo. Se tivesse sido executado sobre si mesmo, sobre mim mesmo, teria sido a morte eterna. Mas tendo sido executado sobre Cristo na cruz, sua morte é de eficácia infinita, divina e eterna. Além disso, tendo o poder da vida eterna em si mesmo, em Cristo mesmo, ele ressuscitou como um conquistador da tumba, depois de ter cumprido todas as reivindicações. E é maravilhoso declarar que o crente
tendo morrido nele, em Cristo, agora vive nele para sempre. Cristo é sua vida. Cristo é sua justiça. Cristo é sua regra de vida. Cristo é seu modelo. Cristo é sua esperança. Cristo é seu tudo e em todos. Bem, alguns podem sentir-se dispostos a indagar fazendo a seguinte pergunta: se a lei não pode produzir vida, fornecer justiça ou promover santificação, então para que fim foi dado a lei? O apóstolo antecipa e responde a essa pergunta quando ele disse: por que então a lei? Foi acrescentada por causa da transgressão, até que viesse a semente a quem a promessa foi feita. Essa semente estava falando de Cristo. Isso está em Gálatas capítulo 3, versículo 19. Também nós lemos: além disso, a lei entrou, ou veio entre a promessa e o cumprimento, para que a ofensa abundasse. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 20. Essas duas passagens declaram nos termos mais simples de objetivo da lei. Não é dito: a lei veio para que possamos obter vida, justiça ou santificação por ela. Mas muito pelo contrário, foi por causa da transgressão e para que a ofensa abundasse. Onde é dito nas Escrituras que a lei foi dada para que possamos ter vida eterna, justiça ou santificação por ela? Lugar nenhum. Mas é expressamente declarado que a lei foi acrescentada por causa da transgressão e que veio para que a ofensa abundasse. E é isto que está muito bem claro nas Escrituras. Aqueles que querem guardar a lei para ser salvo, ou depois de ser salvo, procuram guardar a lei para continuar salvos, estão contrariando as Escrituras. O sistema legal fala de vida, justiça e santificação pela lei. As Escrituras, ao contrário, fala de ofensa, transgressão e ira. Ou seja, o sistema legal dos homens fala que a lei produz vida, justiça e santificação. As Escrituras falam o contrário. Fala que a lei veio por causa da ofensa, transgressão e ira. Por quê? Porque somos pecadores e a lei é santa. Exige força e somos fracos. Exige vida para mantê-la e nós estamos mortos em ofensas e pecados. Exige perfeição em todas as coisas e nós não somos perfeitos em nada. A lei é santa, justa e boa e nós somos profanos, injustos e maus. Assim, fica entre nós e a lei. E não importa minimamente em relação ao princípio da lei se somos regenerados ou não regenerados, crentes ou incrédulos, santos ou pecadores. A lei não conhece tais distinções. É dirigida ao homem na carne, em sua condição de velho Adão, em sua posição de velha criação, diz a ele o que ele deve fazer para Deus, e desde que ele não tenha feito isso, ela o amaldiçoa. Não pode fazer mais nada. Não lhe mostra misericórdia, mas o deixa no lugar da morte e da condenação. Mas, antes de concluir o vídeo, temos que destacar, fazendo a pergunta: mas então, o que está no Evangelho? Isso é revelado com beleza e poder incomuns na comovente parábola do bom samaritano. O doutor da lei, como todos os legalistas, desejando justificar-se, procurava averiguar quem era seu próximo. Em resposta, nosso abençoado Senhor desenha um quadro no qual é apresentada de maneira vívida a verdadeira condição de todo pecador, seja ele um doutor da lei ou não. Diz as Escrituras: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, feriram-no e retiraram-se, deixando-o meio morto. Que imagem da carreira e condição do homem.
diz um certo homem, e acrescenta que desceu. Quão verdadeiro é para todo ser humano. Será que não é assim? Seu curso nunca foi descendente? Você já, quando deixado a si mesmo, deu um passo para cima, para Deus, um passo na direção certa? Não adianta generalizar ao fazer declarações sobre a humanidade, toda a raça humana, a posteridade de Adão e coisas semelhantes. O que queremos é trazer o assunto para nós mesmos e dizer, cada um por si, eu sou o certo homem desta parábola. Sou eu mesmo que aparece em primeiro plano neste quadro magistral. Meu curso tem sido descendente, desci da inocência da infância para a loucura da juventude e da loucura da juventude para a perversidade amadurecida de um adulto. E aqui estou despojado de todos os fragmentos em que poderia me envergonhar, ferido em todas as regiões de meu ser moral e tendo a dolorosa consciência de que a morte já começou seu terrível trabalho em mim. Tem que ser sincero. Essa é a carreira, essa é a condição de todo pecador. Sua carreira para baixo, sua condição à morte. O que é para ser feito? Ele pode guardar a lei? Felizmente não. Ele não é capaz de se mover. O sacerdote pode fazer alguma coisa por ele? Nada. Ele não tem sacrifício e nem capacidade de se levantar e conseguir um. Então o levita não pode ajudá-lo? Não. Ele está tão poluído com suas feridas, ou seja, eu, o moribundo, ou o pecador moribundo, está tão poluído com suas feridas e contusões que nem o levita, nem o sacerdote podiam tocá-lo, pois eles se tornariam imundos também. Em uma palavra, nem a lei, nem as ordenanças podem atender o seu caso. Ele está totalmente arruinado. Ele se destruiu. A lei o lançou ao mar como uma coisa condenada, impura e inútil. É inútil falar-lhe da lei e perguntar-lhe se a toma como meio de justificação, regra de vida ou poder de santificação. Ela o amaldiçoou, condenou e o colocou colocou ele de lado completamente, e ele só pode gritar das profundezas e terríveis profundezas de sua ruína moral: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Agora é quando um homem é realmente levado a este ponto que ele está em posição de ver a grandeza moral do Evangelho. É nessas condições que o pecador lança mão dos recursos que existem no Evangelho. É quando ele descobriu sua própria culpa, miséria e ruína, e também sua total incapacidade de atender às justas e sagradas reivindicações da lei ou lucrar de qualquer forma com os dispositivos do sistema legal em suas formas mais atraentes, que ele está preparado para apreciar as amplas provisões da graça de Deus. Esses fatos são ilustrados de maneira mais impressionante na cena diante de nós, quando o pobre desceu de Jerusalém para Jericó, da cidade de Deus para a cidade da maldição, quando jazia nu, ferido e meio morto. Quando o sacerdote e o levita se afastaram dele e seguiram seu caminho, foi então que ele estava em posição de provar a graça do bom samaritano, que seguramente não é outro senão o próprio bendito Senhor Jesus, e bendito seja para sempre o seu precioso nome. É nestas condições que cada pessoa é verdadeiramente salva pela graça de Deus. É nessas condições que Deus quer encontrar o pecador que ele salva, morto em ofensas e pecados, que lança mão da graça de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Ele,
O Senhor Jesus aparece na forma de um samaritano aqui em nossa história apenas para aumentar a graça que exala de nossas almas nesta cena adorável. Os judeus não têm relação com os samaritanos, é dito em João capítulo 4, versículo 9. Portanto, se o judeu desta parábola tivesse força suficiente, ele não teria, podemos afirmar com segurança, permitido que o estranho o tocasse. Mas ele estava tão longe, tão impotente, tão sob o poder da morte, que o gracioso samaritano fez tudo do seu jeito. E que jeito terno era a atitude do samaritano. Está registrado nesta parábola: mas um certo samaritano, enquanto viajava, chegou onde ele estava, e quando o viu, teve compaixão e foi até ele, e enfaixou suas feridas, derramando óleo e vinho, e o colocou sobre a sua própria montaria ou cavalgadura, e o levou para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, ao partir, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, e tudo o que gastares a mais, quando eu voltar, eu te pagarei. Aqui está o que é revelado no Evangelho. O homem se arruinou, ele desceu de Deus, ele caiu sobre o poder do inimigo. Ele é a vítima de Satanás, o escravo do pecado, o sujeito da morte. Seu caso é desesperador, tanto quanto ele está preocupado. Mas bendito seja Deus, o verdadeiro samaritano foi até aonde este pecador estava caído e em total ruína. O Filho de Deus deixou o seio de seu Pai, sua morada eterna, desceu a este mundo para remediar nossa ruína, para carregar nossa culpa, para suportar a ira de Deus em nosso lugar. Tudo isso ele fez com a expressão de sua própria compaixão e amor. Ele teve compaixão e veio para curar nossas feridas, para derramar o vinho e o óleo de sua graça mais preciosa em nossas almas, para nos curar, restaurar e abençoar, para nos colocar em sua própria posição, de acordo com o poder que o trouxe na ressurreição. Ele veio até onde estávamos, não só até a metade do caminho, ou 9/10 do caminho, não, mas todo o caminho. E quando ele veio, o que aconteceu? Ele se afastou enojado com sua aparência, com a nossa aparência, e desesperado com sua condição, com a minha condição. Não, ele teve compaixão dele, teve compaixão de mim. Seu terno coração ansiava por ele, pensando no samaritano e aquele homem caído, e pensando em Cristo e em nós, o seu terno coração ansiava por nós. Ele não se importava com o que ele era ou quem ele era, judeu ou gentil, não importava. As correntes de terna compaixão brotaram das fontes profundas de um coração que encontrou seu próprio prazer em ministrar a toda forma de necessidade humana. Essa compaixão não foi um mero movimento de sentimentalismo, um sentimento momentâneo que se expressa em palavras vazias e depois desaparece. Era uma coisa real, viva, atuante, expressando-se da maneira mais inconfundível. Ele foi até ele. Por quê? Para atender a todas as suas necessidades e não deixá-lo até que o colocasse em uma posição de segurança, descanso e bênção. Nem isso foi tudo. Este gracioso estranho não apenas atendeu plenamente à necessidade atual do ferido, mas antes de partir ele falou essas palavras tocantes: cuida dele. Como isso deve ter derretido o coração daquele pobre homem moribundo. Quanta gentileza! E tudo de um estranho, de alguém com quem ele naturalmente não teria nenhuma relação amigável. Finalmente, como se para completar o quadro de bênção, ele diz:
quando eu voltar. Ele desperta no coração, com estas últimas palavras, a bem-aventurada esperança de vê-lo novamente. Que imagem adorável! E, no entanto, é tudo uma realidade divina. É a simples história de nosso abençoado Senhor Jesus, que em sua terna compaixão olhou por nós em nossa condição humilde e totalmente sem esperança, mortos em ofensas e pecados. Cristo deixou a sua morada eterna de luz e amor, tomou sobre si a semelhança da carne pecaminosa, nasceu de uma mulher, veio sob a lei, viveu uma vida imaculada e cumpriu o ministério perfeito aqui por 33 anos. E, finalmente, morreu na cruz como uma expiação perfeita pelo pecado, para que Deus pudesse ser justo e o justificador de qualquer pobre e ímpio que simplesmente crê, confia no Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Sim, você que me ouve, quem quer que você seja, alto ou baixo, rico ou pobre, instruído ou inculto, Jesus fez tudo isto. E Ele está agora à direita da majestade nos céus. Aquele que foi pregado na cruz por nós, agora está no trono. A justiça eterna cobriu sua testa sagrada com a coroa da vitória. E isto, lembre-se, é em nosso nome. Nem isso é tudo. Ele disse, eu voltarei outra vez. Palavras preciosas, e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículos 2 e 3. Você ficaria feliz em vê-lo? Você o conhece como bom pastor? Você já sentiu sua mão amorosa curando suas feridas espirituais? Você conhece as virtudes curativas de seu óleo e a influência restauradora, revigorante e animadora de seu vinho? Você já ouviu falar as palavras emocionantes, cuida dele? Se assim for, então certamente você ficará feliz em ver sua face. Você acalentará nas ternas afeições de seu coração a bendita esperança de vê-lo como ele é e de ser como ele e com ele por toda a eternidade.